eu diria que é praticamente impossível não ter uma questão que envolva a ditadura, ou que não envolva a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, conflitos da globalização. São assuntos que, obviamente, são trabalhados no final do curso, mas pode ser que a exigência sobre eles seja menor, seja uma exigência mais leitura, interpretação e correlação de fenômenos aí. E que é uma tradição da Unicamp. A Unicamp está preservando essa tradição, não é verdade, professor? Sim, Vera, a Unicamp, é importante isso, eu disse isso numa conversa aqui para o canal oficial da Unicamp, né, que as nossas mudanças foram feitas em 3 princípios. A flexibilidade dos conteúdos, né, que é isso que vai acontecer, e diminuição de questões na primeira fase, a adaptabilidade do sistema de aplicação com 2 dias, e aí considerando também mais escolas e mais cidades, e o terceiro, que é pouco explorado, mas é importantíssimo para vocês, vestibulandos e vestibulandas, que é a previsibilidade. Não adianta eu fazer agora uma prova que é do nada, eu tenho que fazer uma prova que os alunos já reconhecem a característica da Unicamp, a característica da Conveste, e é uma característica de uma prova mais contextualizada, é uma característica de uma prova de temas mais contemporâneos e de ciência aplicada ao cotidiano. Né? Sempre as nossas questões procuram trazer este viés, essa perspectiva de um olhar atento e crítico ao mundo que nós vivemos. Então, vai ter uma prova com excertos, 4 alternativas, esse é o mesmo modelo de prova que será aplicado. O que nós chamamos de flexibilidade é aproximar o conteúdo, né, considerando aí as realidades tão díspares que nós estamos tendo neste ano de 2020. Né? Professor, José Carlos, José Alves. José Carlos é um grande professor nosso aqui também, então fico com o nome dele na cabeça. Professor José Alves. José Alves de Freitas Neto, né? Um nome bonito, Freitas Neto. Muita gente fala Neto para o senhor, né? Sim, sim. Professor, o senhor que está acostumado com a área de humanas, então, para esse candidato que perguntou, será no sábado junto com exatas. E a biológicas e saúde toda vai para o domingo. Então, bem separadas as áreas, não há por que confundir, né, professor? Exato, não há por que confundir. E a escolha nossa de trocar, de fazer isso, foi basicamente considerar o perfil de candidatos que nós temos no nosso vestibular. Praticamente a metade dos candidatos inscritos no vestibular tem 1/3 deles vem para o curso de medicina e os outros tantos que vêm para os demais cursos, como odonto, farmácia, fono, nutrição e assim por diante. Então a gente fez uma distribuição mais ou menos equilibrada entre esses 2 grupos. Que ótimo. Professor, mas o senhor já fez mais mudanças que o senhor já anunciou lá atrás, não é? Nós que acompanhamos o site da Unicamp já vimos. Acho fundamental a mudança em literatura. O que o senhor acha? Olha, nós adaptamos, reduzindo a lista de obras, particularmente porque sabemos que existem estudantes que não têm possibilidade de ter acesso ao livro físico. E as bibliotecas estão fechadas. Então nós reduzimos de 12 para 7 obras, deixando apenas aquelas que são de domínio público, que estão, portanto, na internet, e que já são sem direito autoral e tudo mais, né? Não tem exploração comercial sobre elas, e a única exceção foi o disco dos Racionais MCs, porque também ela tem outras plataformas e que não existe custo. E também é o lado mais moderninho da prova, porque ficamos com autores muito clássicos, Camões, Padre Vieira, né? Machado, Fernando Pessoa, Júlia de Almeida, né? Mas aí também tem a manutenção do caso dos Racionais. Mas o critério foi esse, porque como não estão tendo todas as aulas, dificilmente um aluno vai ter a orientação de um professor para ler estas obras. Porque às vezes ler essas obras sozinho, sem ter uma diretriz, o que é importante você identificar, quais são as características, que tipo de história, que não é contar a história, por simplesmente, é a leitura, né? Então, nesse sentido, a redução das obras também tem a ver com este perfil. E nós, você já sabe, né, Vera, nós já mudamos também para 2022, já diminuiu para 10 o número de obras, porque a gente sentiu também que tinha uma sobrecarga em cima dos estudantes. Que bom, estão de parabéns com essa preocupação, porque os estudantes realmente ficam ansiosos, né? Mas sim. A Unicamp tem uma tradição nessa prova de literatura, né? Que o estudante saiba nossa cultura, não é isso? Né? Tá? A sociedade brasileira, que esses livros retratam bem, até a própria música, né?
Sim, sem dúvida. A literatura é uma maneira de você, né, a prova de nossa literatura sempre buscou autores, além dos clássicos, né, dos autores canônicos, que a gente chama, trazer outras vertentes, porque isso amplia a capacidade de visão, né? Então, acho que, afinal de contas, a literatura é constitutiva da nossa identidade enquanto sociedade, inclusive nas nossas mazelas e nos nossos problemas, né? Sim. Então, acho que é esse o intuito de colocar uma lista de obras vasta, né? Vasta no sentido não de quantidade, mas de diversidade de gênero textual e de temáticas abordadas aí. Muito bem, professor. Bom, vamos às inscrições. Quando é que estarão abertas as inscrições para um vestibular tão importante no estado de São Paulo? Essa informação é importantíssima, Vera, porque nós alteramos a data da realização da prova, mas nós não vamos alterar a data da inscrição. Sim. Por quê? Porque nós precisamos planejar para saber quantas escolas de fato nós vamos precisar, quais espaços, considerando os distanciamentos e as medidas protocolares de saúde. As inscrições começam no dia 31 de julho e terminam no dia 8 de setembro. Antes, nós temos agora, neste mês de junho, daqui a alguns dias, daqui 7 dias, na próxima segunda-feira, começam as inscrições para os pedidos de isenção. Candidatos que têm... Professor, este ano, isenção, vamos explicar com muita calma, porque há novidades. Há novidades. A isenção começa na próxima segunda, dia 22 de junho, e vai até o dia 8 de julho. Nós vamos simplificar a lista de documentos. Este ano, quem é beneficiário de programas sociais, e mesmo agora, né, desse auxílio emergencial que tem o número do o cadastro único, o CAD único, vai colocar apenas esse número, não vai precisar de nenhuma outra burocracia. Tudo isso para facilitar para os candidatos. E também, este ano, os candidatos para os cursos, não apenas de licenciatura no noturno, mas também para os cursos de tecnologia, têm isenção, independentemente de ser escola pública ou privada, ou independentemente da condição socioeconômica. Isso não acontecia, né, professor? Não acontecia. Então, isso é muito importante para os estudantes, professor. Muito. Isso. Tá? Uma opção para todos do noturno. Todos, né, professor? Isso, todos os cursos de licenciatura do noturno. Licenciatura e aí agora e os cursos de tecnologia também. Isenção do pagamento da inscrição. Só que tem que fazer essa pré-inscrição agora, neste momento, para a gente poder ter um panorama da quantidade de pessoas que serão isentas. Professor, eu sei que a maioria dos estudantes tem noção disso, mas é fundamental lembrar, fazer esta inscrição, pedindo isenção, eu não estou inscrito para a Unicamp. Porque tem que ir com calma e fazer depois a inscrição lá no 31 de julho, tá? Daí sim. Exatamente, né? São duas etapas. Agora é isenção, porque antes nós tínhamos que fazer análise de dados e talvez até algumas questões precisam, né? Por conta de especificidades lá do nosso sistema. Mas depois é a inscrição em si. Então, portanto, é assim que não há obrigação de dar isenção para todo mundo que pedir, mas nós vamos fazer o máximo esforço possível para poder atender o maior número possível de candidatos. Muito bem, professor. Agora eu quero perguntar uma outra coisa para o senhor. A documentação o senhor já falou que simplificou, não é? Mas para esse pessoal que é do noturno, licenciatura, etc., existe alguma coisa a mais de documentação? Não, o que existe é a solicitação de histórico escolar para os candidatos para todos os cursos aí, que vêm de escola pública, precisa do histórico escolar, né, para os demais cursos. Mas mesmo assim tem um link hoje na Secretaria de Educação que você vai ter que me informar qual é, para quem fez escola pública, né, qual é o seu número de aluno, seu registro de aluno, e aí nós conseguimos acessar essas informações posteriormente. Está tudo sendo feito para buscar no online, né, para a gente poder, porque não tem secretaria para dar documento, a gente sabe que tudo está funcionando de uma outra forma no atual contexto. Professor, posso repetir a pergunta? Para aquele curso noturno, que não precisa fazer o pagamento, então ele dá isenção de taxa, ele tem que se inscrever pedindo isenção, ele obrigatoriamente é de escola pública ou ele pode ser de qualquer escola? Não, ele pode ser de qualquer escola. Este do período noturno pode ser de qualquer escola. O que é um presente, né? O que é um presente. Para todos que querem fazer licenciatura e Isso. querem fazer tecnologia.
Porque são cursos, nós queremos também impulsionar que os candidatos, às vezes assim, não estou tão preparado, não sei o quê, entre na universidade, é uma maneira de você estar numa boa universidade que vai te dar apoio, que você vai poder depois transitar por outros cursos. É muito frequente um candidato que entra num curso, troca depois internamente, tem regras, não é que é o caminho mais fácil para você chegar num curso concorrido, mas só para você entender que há muitas vagas, o vestibular tem muitas vagas nessas áreas de tecnologia, de cursos, de sistema de informação e coisas assim, que tem uma boa empregabilidade. Professor, para entrar na Unicamp, eu não preciso fazer só o vestibular clássico, que é esse que nós estamos falando até agora. Por favor, vamos dar uma resumida, porque eles estão ansiosos, as perguntas são muitas. Quantas formas eu tenho? Faço o vestibular clássico. Tá? Que é esse que estamos falando. Então, vestibular clássico, 80% das vagas com 2 fases. Tem vagas pelo Enem, que se por acaso essas vagas pelo Enem, o edital que usa a nota do Enem, mas é feito pela própria Unicamp, não é o SISU. Então tem o Enem. Mas eu sou obrigada a me inscrever nesse também. Isso, é obrigado. Todos os sistemas têm que se inscrever no site da Conveste. É um eu sistema... posso me inscrever no tradicional e me inscrever nesse que eu vou usar minha nota do Enem. Isso, em outubro, este aí. Se por acaso a data do Enem for maio ou for impossível, estas vagas, este ano nós não faremos e estas vagas serão migradas para o vestibular. Tradicional, acabou. Justo. Tá. Então, esses são os 2 principais sistemas em número de vagas. Isso. Aí depois tem as vagas olímpicas, que são os medalhistas olímpicos, que podem entrar sem vestibular e sem Enem. Nós ofereceremos mais de 100 vagas em mais de 20 cursos. E as medalhas são dadas em 2019 e 2020. Tem lá no nosso site, a lista são dezenas de Olimpíadas e dezenas de cursos, como eu já mencionei. Então, este é um sistema que a gente vai alongar a inscrição o máximo que puder. Porque tem Olimpíada, por conta da pandemia, que também atrasou a realização de seus exames, das suas provas, e vai atrasar a divulgação dos resultados. Mas provavelmente... Essa inscrição para os Olímpicos vai até comecinho de janeiro, eu vi no site da Unicamp. Isso, e provavelmente, como a gente vai ter o início das aulas retardado, né, vai começar um pouco depois, e porque nós vamos divulgar o nosso resultado também um pouco depois, pode ser que a gente adie e jogue um pouco adiante esse resultado, talvez para fevereiro, pode. Porque como nós não, porque o importante era que até a divulgação dos resultados todo mundo esteja, todos os sistemas estejam acoplados. Professor, está vindo muita pergunta e uma das perguntas é: continua o bônus para quem é preto, pardo, aquele 25%? Continua a haver as cotas de 25% para estudantes de pretos ou pardos. Continua tendo. Continua tendo. E bonificação para quem é escola pública, que é o PAAS. O sistema de ingresso em si não mudou nada. Não tem nenhuma regra nova do ponto de vista de políticas de ação afirmativa e de inclusão. Né? Cotas ou bonificação para estudante de escola pública. Tá. Professor, queremos saber mais uma coisa. Fica bem claro para todos os alunos que a Unicamp continua com o mesmo esquema de vestibular, apenas abriu 2 dias na primeira fase. Eles estão perguntando muito da segunda fase. A segunda fase continua igual, né, professor? A segunda fase continua igual. Nós temos a expectativa de que, porque nesse contexto que vocês estão acompanhando, você percebe que a cada 15 dias muda tudo. Então, e a tendência é de, mais adiante, ir mudando, melhorando. Né? Ou seja, a expectativa é de que o pico vai passar e de que em algum momento a gente, toda a preocupação e tudo vai ser direcionado pelas questões sanitárias. Então, por isso que a gente acha que a segunda fase, o candidato pode... Então, nós não teríamos problema algum com isso. Né? Então, a nossa expectativa é fazer com que a segunda fase tenha o mesmo formato. O primeiro dia, prova de redação, 2 propostas, você escolhe uma e faz uma, e as questões de português e de inglês. Segundo dia, 6 questões de matemática, 4 questões interdisciplinares, de ciência da natureza, 2 de ciência da natureza e 2 de humanas, e depois as questões específicas por área. Pessoal da área de exatas faz prova de física e química, pessoal da área de humanas faz prova de geografia e história, e o pessoal da área de biológicas faz prova de química e biologia.
Eles estão, de novo, pedindo muito sobre a redação. Estão ansiosos. O senhor pode falar mais uma palavrinha sobre a redação? A redação da Unicamp, ela é uma leitura, é uma prova que ela vem com 2 propostas de gênero, sempre gera muita discussão, que é um gênero e tal. Eu diria para vocês que vamos tentar trocar o nome da prova de redação para uma prova que é de leitura e produção de texto. E aí não interessa qual é o gênero, quer dizer, porque o gênero vai vir explicado na prova. E não vai ser um gênero que você nunca ouviu. Uma carta, mesmo ano passado, que foi um roteiro de podcast, explicou o que é um podcast. E aí o que você tem que ter? Quando eu falo que é uma prova de leitura e produção de texto, é que eu tenho que ler os excertos, a coletânea que está ali, e apropriar-me dela para poder saber argumentar, saber desenvolver o texto. Quem faz isso vai muito bem na nossa prova, porque é isso que a gente quer saber. A gente não quer um aluno pré-moldado pela questão. A gente quer que o aluno saiba ler, tal como quando eu leio um jornal. Eu leio um jornal, tem várias visões sobre um determinado assunto. E eu tenho uma experiência de vida sobre aquele assunto. Eu tenho informações extras sobre esse assunto. Eu junto tudo e formo uma concepção sobre esse assunto. Se você passar a pensar a prova de redação da Unicamp desta forma, você vai perceber que diminui muito a pressão sobre você mesmo. Por quê? Pode ser um debate, como foi em outros anos, sobre liberdade de expressão, pode ser um debate sobre a questão da relação entre preservação do meio ambiente e preservação das culturas locais, o papel das pessoas, do pequeno agricultor, da comunidade indígena, né, no manuseio da floresta e a relação, né, de responsabilidade local com o mundo. Ou seja, tudo isso são informações, não cai um assunto que você nunca viu. Caem assuntos e que os textos estão ali exatamente para te dar o subsídio, para que você saiba ler e produzir um texto com as suas palavras. Claro que com isso não é paráfrase, não é copiar ou escrever a palavra, o texto da mesma forma, mas olhem para a prova de redação com essa informação que eu estou te dando. Leitura do que está ali e produção de texto. Para produzir o texto, claro que quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Por isso que a gente faz aula de redação, né, Vera? Sempre. Eu, como professor, eu continuo escrevendo. E nós sabemos, professor, que é fundamental a leitura, importantíssima para a matemática, para a física, para a química, para todas as disciplinas. Então, o vestibulando tem que realmente treinar. Eles estão muito preocupados com o conteúdo e, na verdade, a preocupação deveria ser leitura. Que quanto mais eu leio, eu vou evoluir mais e me sair melhor no vestibular, não é, professor? Exato. Professor, aí você faz as conexões com todos os campos e com todas as áreas. Ainda há muitas pessoas perguntando, estão insistindo nessa coisa do Enem, porque eles vão ter que escolher, né? O INEP está pedindo que cada um dos inscritos escolha. Eles estão perguntando, e se eu escolher maio, a Unicamp abrirá alguma possibilidade no meio do ano? Não, porque os nossos cursos... Bom, desculpe ser tão direto e tão enfático, mas é porque não existe essa possibilidade. Porque a Unicamp, ela não tem... Embora os cursos sejam semestrais, o nosso ingresso ele é único e no início do ano. Porque tem todo o planejamento. Se nós encavalarmos, por exemplo, vai começar 80% em março e 80% e 20% em agosto, nós não temos professores ou disciplinas ou salas ou estruturas para duplicar o início do ano. Entendeu? Porque quando eu começo em 2 janelas, ou eu tenho que oferecer menos vagas, né, num semestre, e depois eu ofereço a outra metade no outro, porque tem uma estrutura física. É física mesmo. Então eu tenho, por exemplo, uma sala de aula, eu posso, então, vou começar com 30 alunos, depois eu pego mais 10. Impossível. Posso, porém, não tem espaço, não tem sala de aula para isso. Então, por isso que, ao escolher maio, saiba que não tem ingresso para a Unicamp usando nota do Enem. Aí é só o vestibular ou as medalhas. Eu acredito que não só não haverá na Unicamp, como nas demais universidades paulistas, porque o raciocínio é o mesmo, né, professor? Tanto a FUVEST como a Unesp, qualquer uma delas tem um mesmo raciocínio. Agora, o que eles têm que perceber é que eles têm que tomar a decisão correta que é para eles, né? Ele que será um vestibulando, ele que será um futuro universitário, então tem que perceber, o senhor já aconselhou da melhor maneira que o senhor pode, né? Sim. Professor... Eu até entendo a angústia das pessoas que dizem, vamos colocar para mais distante, só que, por exemplo,
pense que mesmo o sistema federal, as universidades federais, elas têm a sua autonomia. Elas, pode ser que nem elas, porque todas elas vão... Imagina o resultado, fazer a prova em maio, nós vamos ter resultado em julho, que significa que ninguém vai começar o primeiro semestre, ninguém vai dar aula no primeiro semestre, os jovens ficarão todos esperando para começar em agosto. Então isso seria uma ruptura enorme com o calendário escolar, que impactaria o sistema universitário, mas também impactaria o sistema de ensino médio e todas as redes escolares. Então, a gente sabe que o contexto é inédito, mas também você não pode, por conta de um contexto inédito, mudar uma estrutura de educação. Não tenho a menor dúvida, você tem só que adaptar. Parabéns. A Unicamp está firme nas suas decisões, isso é muito importante, porque ajuda o aluno também a ficar firme nas decisões dele, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Professor, estão aqui insistindo com cursos específicos, com cursos, por exemplo, de música, etc. A orientação é a mesma que o vestibular da Unicamp sempre deu para esses cursos que têm algumas provas diferenciadas, né? Sim, os cursos da área de artes, né, do Instituto de Artes, e mais o curso de arquitetura, tem provas de habilidades específicas. Elas estão mantidas. Nós estamos em discussão com algumas delas, por exemplo, música, tem uma primeira fase que ela é online, que o candidato já submete um pequeno vídeo de sua apresentação. Por quê? Porque nós não somos um conservatório, né? Não vou lá, eu não entendo nada de música e eu quero fazer música. Não, você não vai aprender a tocar violão agora, tá? O que nós estamos lidando é com a formação superior de um músico, né? Pegando o exemplo da música, mas só para vocês, e por aí vocês podem fazer a correlação com as demais áreas. As provas, evidentemente, serão feitas para evitar contato com as pessoas, particularmente na área de teatro, que as pessoas fazem, né, performances em grupo, isso tudo a banca já sabe que isso não será possível, você não vai ter nenhuma possibilidade de toque, né, de encontrar qualquer contato corporal com outro candidato, com outra pessoa. Isso está fora de cogitação. Então estão sendo feitas as adaptações e elas serão informadas no tempo oportuno. Professor, realmente ficou muito claro, agora temos que lembrar, nosso objetivo, vamos fazer um simulado, claro que não igual ao Unicamp, mas no molde de 72 questões, então, sem interdisciplinaridade, e também procurando fazer em 2 dias diferentes para eles poderem sentir como é que será, eles serão simulados semelhantes, não é? Ao vestibular, tentando aproximar do vestibular, para eles treinarem, para não ficarem tão ansiosos. Mas a Unicamp tem a tradição da leitura, do texto, né? E eu me lembro bem que as questões da Unicamp são questões que fazem um aluno concluir, perceber, pensar e isso dará certo. Eles têm que ter confiança, porque é um vestibular bem elaborado, né? Então eu aconselho que continuem seguindo o site da Unicamp, o site do Objetivo também, do colégio, do curso Objetivo, vai dando as informações que o senhor também nos passa, não é? Então, que a Unicamp vai passando. Então, eles têm onde olhar se alguma coisa mais acontecer, não é? No nosso site, no site da Unicamp. O Objetivo e a Unicamp vão trabalhando juntos aí para ajudar a informar bem esses jovens. Mas esses jovens têm que ter otimismo, porque estarão comemorando. Sem dúvida, eu acho que tem que manter o foco, continuar estudando, continuar se preparando, né? E que nós estamos do lado de cá, com todas as apreensões, mas estamos fazendo o maior trabalho possível, com o maior carinho, para fazer isso que você disse, Vera, uma prova antenada, uma prova reflexiva, uma prova que permita que o candidato se aproprie dos conteúdos das diversas disciplinas, dos diversos saberes, para poder demonstrar que sabe. Tem que valorizar o conhecimento científico, tem que valorizar uma leitura crítica de sociedade e assim por diante. Então, uma imagem, visualidade, tudo isso. E eles são capazes. Eles com estão certeza. Preocupados com o conteúdo, mas a prova não é conteudista. A prova da Unicamp, a preocupação não é conteúdo, não é verdade? E as demais também, esse ano, vão ter que ter um foco especial. Professor, importante que essa live está gravada, tá? Então, se eles quiserem de novo escutar alguma coisa, porque alguns foram entrando depois e não perceberam algumas coisas que o senhor falou no início, tá? Então, nós temos até do Ceará, o rapaz aí falando do Ceará, bom, porque a Unicamp pede, né,
que a nossa, que seja uma universidade paulista, mas que abranja o Brasil todo, né? É muito Sim. importante para a Unicamp. Então, eu sei, o senhor já nos falou isso algumas vezes, então, realmente ficamos felizes de poder contribuir um pouquinho com essa live para esclarecimentos, mas continuaremos a responder as perguntas, e o senhor também, né, professor? Mas Claro. aí no site, certo? Tá, ok. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês e, de fato, todas as nossas informações estão nas nossas redes, acompanhem a gente por lá, todos os passos que a gente vai dando nesse processo, que vai se adaptando, a gente vai divulgar. Porque, por exemplo, hoje aqui, né, o que eu gostaria de divulgar a todos os candidatos é falar categoricamente, tal dia vai ser a prova. Mas nós somos os primeiros, ainda em abril, quando falamos vai ter uma prova mais light, vai ter uma prova com os conteúdos adaptados, e aí, depois, em sequência, fomos os primeiros também a dizer que a prova já seria pelo menos em janeiro. Nós, provavelmente, passada a data da enquete do Enem, que vai ser na última semana de junho, segundo foi prometido pelo INEP, nós devemos tomar essa decisão nos primeiros dias de julho, porque o nosso edital vai ser publicado no mês de julho, para as inscrições no dia 31, como a gente mencionou, e aí você tem que saber que dia que de fato vai ser esta prova, tá? Então, mas eu agradeço muito mais uma vez pela oportunidade, era um prazer reencontrar você, conversar, pena que dessa vez não foi presencialmente, mas também quero agradecer muito a Rede Objetivo, a Unip em particular, que é uma grande colaboradora nossa, que nos cede espaços e prédios para fazermos a prova em diversas cidades do país. Somos muito gratos por isso, pela contribuição que vocês dão para a universidade pública, para a Unicamp em particular. Nós, professor José Alves de Freitas Neto, nós que agradecemos muito, muito o senhor tão ocupado, diretor de uma Conveste, responsável por um vestibular, dispor esse tempo para essa live. Nosso muito obrigada, um abraço bem carinhoso, em nome de todo o Objetivo. A família Objetivo agradece. Muito obrigado, viu, Vera? E o último recadinho é para a moçada aí, olha, mantenham foco, confiem, estudem, se esforcem e esperamos vocês aqui com a gente nas aplicações de provas e depois muitos de vocês aqui conosco estudando em 2021. Vai passar, mantenham foco, não se dispersem, tá difícil para todo mundo e com isso a gente não está dizendo, não, tá difícil, a gente sabe porque tem as pressões psicológicas, tem as questões do isolamento, as pressões familiares, o contexto inteiro é de dificuldade. Mas vocês estão no momento único da vida de vocês, que é de escolher uma carreira, de escolher uma profissão, escolher um rumo que vai se abrir para vocês. A universidade abre portas, a universidade abre caminhos. E o vestibular é uma peneira para poder ter esse universo. Então, desejem as melhores universidades, busquem os melhores lugares, né? E façam valer aquilo que está no âmago de vocês, no coração de vocês, no desejo de vocês. Busquem aquilo que vocês supõem que possam lhe dar maior felicidade, né, maior êxito e maior compromisso com a sua dignidade. Quem tem compromisso com a sua própria dignidade, tem compromisso com a dignidade do próximo. E nós estamos precisando tanto disso nesses tempos atuais, né? Mas fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa e aproveitem